Ok. Então, boa tarde. O meu nome é Lígia Ferro, sou investigadora do Instituto de Sociologia, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tenho trabalhado sobre cidades e culturas urbanas, passando por temas como as migrações, sempre em relação com o setor da cultura e das artes. Para este fim de tarde, hoje propomos uma conversa em tom informal, com duas pessoas com quem tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, a investigadora Luísa Veloso, quem foi também minha professora e companheira de diversos projetos de investigação, e o Dori Nigro, artista, performer, pedagogo, com quem tive o prazer de partilhar o curso de Etnografia Urbana aqui na Faculdade de Letras e também com quem trabalhei no recente projeto colaborativo que deu origem à exposição Travessia, com a curadoria de Lídia Matthews, da responsabilidade da fotógrafa da agência Magnum, Susan Meiselas, e que teve a participação também de Beatriz Lacerda, Cláudia Rodrigues, Cíntia Bodenhorst e Ismael Caliano, e também outros membros da comunidade africana e da comunidade afrodescendente aqui do Porto. Para os interessados, e aqui é um à parte, para os interessados a exposição encontra-se aberta ao público na Reitoria da Universidade do Porto e é de acesso gratuito até ao dia 27 de junho. Passaria então a apresentar com um pouco mais de detalhe os meus convidados, os meus ilustres convidados, a quem eu agradeço imenso por aceitarem este convite. Dori Nigro nasceu em Recife em 1988, reside e atua no Porto, é performer, pedagogo e doutorando em arte contemporânea pela Universidade de Coimbra. Mestre em práticas artísticas contemporâneas, especialista em arte e educação, bacharel em comunicação social com habilitação em fotografia. Licenciado também em pedagogia. É membro da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, a APCV, e membro fundador do coletivo Tuia de Artifícios. Obrigada, Dori, por aceitar este convite. Ainda por cima, sei que estás no meio de um ensaio e, portanto, estás aqui a arranjar um tempo extra para este momento. Luísa Veloso é socióloga, professora auxiliar no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é também investigadora no CIES, Instituto Universitário de Lisboa, investigadora associada do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, professora do Departamento de Sociologia desta faculdade entre 1991 e 2008, onde eu também, neste período, fui estudante de Sociologia e sou aluna. Coordenadora e membro de equipas de investigação de vários projetos nacionais e internacionais, autora de várias publicações, com principais interesses de investigação, tais como trabalho, inovação, ciência e tecnologia, economia e profissões. Colabora ou colaborou com várias instituições culturais e artísticas, tais como a Fundação de Serralves, as Comédias do Minho, o Alcântara ou a Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Bom, eu queria começar talvez por falar um pouco do propósito que me levou a organizar esta conversa e que vem precisamente da minha participação no projeto O Trabalho da Arte e a Arte do Trabalho, Circuitos Criativos de Artistas Imigrantes em Portugal, um projeto que decorreu entre 2015 e 2016 e que foi financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações com fundos europeus do FNPT. Este projeto envolveu vários investigadores, sociólogos e antropólogos, tais como a própria Luísa Veloso, o Otávio Raposo, o João Teixeira Lopes, a Graça Cordeiro, o Manuel Abrantes, o Pedro Abrantes, a Magda Nico, o Pedro Varela, o Tiago Queiro e o Ricardo Bento. Era uma equipa grande, mas há que dar o devido crédito a todos. Portanto, este trabalho tem vindo a ser disseminado em diversas publicações, também num documentário realizado pelo Otávio Raposo e pelo Olímpio Alves, o Imigração, e também é um trabalho que tem sido discutido em diferentes contextos, nomeadamente com estudantes de Sociologia, tendo gerado e tendo continuado a gerar interesse e levantado até novas pistas de trabalho. Por isso pensei que seria útil organizar esta conversa para abrir um novo e renovado também espaço de discussão sobre o tema,
mais ainda pensando nos tempos difíceis que vivemos, não é? Em que esta terrível pandemia nos afeta de tantas formas e pensando nas implicações concretas também para este campo e para este grupo dos artistas imigrantes. Farei uma breve contextualização dos resultados deste trabalho, até porque não existem... Só estão 10 pessoas, não é pouca gente. Desculpem, tenho aqui alguém que está a falar, deve ter sido um lapso. Então, planeio então falar aqui um bocadinho desse projeto que eu estava a falar, mas de um modo sintético, sucinto, porque aqui a ideia não é estarmos a analisar essa investigação em particular, nem tirar consequências de um modo sistemático dessa investigação, não é? Mas como um ponto de partida para pensarmos no tema, pensei que poderia ser interessante falar um bocadinho do projeto. Neste projeto nós tínhamos como população-alvo principalmente artistas imigrantes profissionalizados e semi-profissionalizados originários de países terceiros à União Europeia. Trabalhámos num contexto interdisciplinar, portanto com profissionais de várias áreas, e através de uma abordagem de escalas micro, meso, macro, tentarmos explorar um pouco as condições, também no fundo o reconhecimento de certificações e habilitações destes artistas em Portugal, o modo como também os próprios artistas constroem redes e laços que permitem estabelecer também novos contextos de trabalho. Então, houve uma série de dimensões que nós fomos trabalhando e tínhamos, no fundo, estabelecido uma série de objetivos que nos permitiam chegar primeiro a uma caracterização sociodemográfica dos artistas imigrantes em Portugal, que era algo que não existia assim feito de um modo sistemático até à data. Aferir também o contributo das práticas artísticas destes artistas imigrantes para a integração laboral, conhecer as suas condições sociais e as suas condições económicas e o modo como atividades artísticas também impulsionavam formas alternativas de sociabilidade, de engajamento cívico, de diálogo. Pretendíamos também situar as transformações, as tendências e dificuldades no campo artístico vividos pelos imigrantes, em que a relação, claro, com as dinâmicas globais, as particularidades locais, as estruturas sociais e as instituições públicas também foram debatidas. Pretendemos, claro, também dialogar com pesquisas mais recentes nas áreas da arte, da imigração, do mercado de trabalho, e relacionamos com assuntos mais amplos, não é? Como a educação, a juventude, os próprios mecanismos de segregação socioespacial, o lazer, etc. E por fim tentámos também elaborar algumas recomendações para políticas públicas que favorecessem a inclusão laboral dos artistas imigrantes e que pudessem potenciar vivências da cidade de maior diversidade cultural, não é? Para isso, estabelecemos 4 dimensões de análise, desenvolvemos um estudo quantitativo, mais centrado nos perfis socioprofissionais destes artistas, e elaborámos aqui uma análise tendo em conta 3 conjuntos, dois grupos de controle, dos artistas portugueses e os artistas oriundos da União Europeia, para percebermos também o lugar e as características dos artistas imigrantes oriundos de países terceiros à União Europeia. Estabelecemos de seguida 2 casos de aprofundamento etnográfico, olhando para as relações intergeracionais no circuito musical africano, constituído na Cova da Moura e também em zonas adjacentes da Amadora, e um outro caso de aprofundamento etnográfico sobre o circuito musical protagonizado por imigrantes de origem brasileira no bairro Alto em Lisboa. A 4ª dimensão, no fundo, atuando aqui numa escala intermédia, centrou-se mais em trajetórias de vida de 20 artistas, e a Luísa também colaborou
especialmente quer na primeira dimensão desta caracterização sociodemográfica a partir de dados estatísticos, quer neste estudo biográfico também das trajetórias de vida dos 20 artistas imigrantes que residiam na área metropolitana de Lisboa e que nós, no fundo, selecionámos a partir dos casos etnográficos que estávamos a fazer, mas também a partir do trabalho estatístico que fizemos previamente e de alguns contactos das associações de imigrantes com quem também trabalhámos e cujos representantes entrevistámos também no projeto. Portanto, como eu estava a dizer, a ideia nesta conversa não é tanto explorar sistematicamente este estudo, mas apenas usá-lo como um enquadramento para reflexão. E por isso partilho aqui apenas as conclusões gerais, não é, deste estudo. Em primeiro lugar, os artistas imigrantes de países terceiros contribuem sem qualquer dúvida para a diversidade do campo artístico em Portugal e na Europa, assim como para um ecletismo e riqueza culturais e artísticos das cidades. Isso ficou muito claro nas várias dimensões do estudo, em particular nos casos de aprofundamento etnográfico. Portugal, no segundo ponto, Portugal perdeu parte do seu poder de atração para estes artistas, fazendo com que muitos vejam Portugal como uma porta de entrada na União Europeia e com que outros estejam a viver em situação precária, procurando os seus rendimentos em trabalhos não artísticos, porque não conseguem de facto integrar-se no campo artístico, no setor da cultura. E por fim, algo muito importante assinalar aqui, desculpem, eu vou só aqui ativar o mudo para não ouvirmos este ruído de fundo. E por fim, pareceu-nos que era necessário elaborar aqui uma série de políticas públicas para favorecer a integração destes artistas, e também para que Portugal se possa afirmar como um importante polo de interculturalidade na Europa e no mundo, não é? Nesta conversa, e tendo aqui este ponto de partida que eu não queria estar a aprofundar muito mais os resultados do estudo, acho que também alguns dados podem ser aflorados pela própria Luísa e comentados pelo Dori. Esta conversa nós preparamos em torno de 3 eixos, portanto, olhando para as estruturas e condições de acolhimento e trabalho, não é, para estes artistas imigrantes em Portugal, neste momento, portanto, tentando pensar nesta data, em 2021, nessas estruturas, nessas condições e até talvez avaliar o que é que foi feito entretanto, se é que algo foi feito. Pensar nos contextos e trajetos, os contextos mais locais, não é? E nos trajetos destes artistas, e eu acho que aqui podemos ter também uma visão do Dori, né, enquanto artista, da sua experiência, do seu próprio trajeto como artista imigrante em Portugal. E por fim falarmos um pouco sobre as políticas públicas neste domínio, não é? Portanto, a partir deste ponto de reflexão sobre as políticas públicas, seria então o momento de abrir um espaço para debate em que todos os presentes podem intervir, podem e devem intervir. Começaria então por lançar uma primeira questão, Luísa e Dori, sobre as estruturas e as condições de acolhimento dos artistas imigrantes em Portugal. Das vossas experiências como investigadora e como artista, não é? No caso da Luísa e do Dori, neste domínio, como poderiam avaliar a atual situação neste domínio? Não sei quem é que gostaria de começar. Talvez a Luísa, queres avançar? Já que ninguém se chega à frente. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite para aqui estar, Lígia, em diálogo com o Dori. Bom, sobre eu gostava de dizer que participei com a Lígia neste estudo, tenho trabalhado sobre outro tipo de grupos profissionais na área das migrações, nomeadamente na área da construção civil, mas não tenho, depois conheço muitos artistas de quem sou amiga e acompanho em várias entidades e, portanto, há aqui algumas impressões que ressalvo desde já que são impressões próprias e não propriamente
alguma coisa baseada atualmente sobre dados muito específicos do ponto de vista da pesquisa e da investigação. O que é que eu gostava de começar por dizer? Primeiro, a questão da migração. Eu acho que cada vez mais nós tenderemos a falar em migrantes do que em imigrantes, não é? Porque, à semelhança de outros grupos ocupacionais, as pessoas que trabalham no mundo das artes são pessoas com muitos fluxos, não é? Que vivem muitos fluxos em muitos territórios e, portanto, são pessoas móveis. Não são necessariamente pessoas móveis porque querem ser, mas isso não é uma coisa de agora e é uma coisa que também abrange os artistas portugueses. E, portanto, a migração, a mobilidade é algo que já tem algum tempo, não é uma coisa, não é um fenómeno presente e coloca muitas questões do ponto de vista daquilo que é o discurso da União Europeia, de cada um dos governos, nomeadamente, imaginemos que depois o Dori poderá complementar, de pessoas que vêm de outros países não europeus, e aquilo depois que são as práticas, em que há muitas vezes dificuldades e muitos obstáculos àquilo que é a mobilidade. E, portanto, uma coisa é aquilo que é o discurso e outra coisa é aquilo que é a prática. E depois o Dori poderá eventualmente testemunhar que questões com questões é que se cruzou, não é? Mas que eu conheço relatos, e no estudo que desenvolvemos isso também está relatado, de todas as dificuldades associadas às formalizações, aos vistos, todas estas questões do ponto de vista da permanência durante um determinado período de tempo num determinado território. Portanto, gostava de frisar que não estamos a falar de uma coisa de agora, estamos a falar de uma coisa que já é um fenómeno que tem tempo, tem já algum tempo, é um fenómeno que também abrange os portugueses, não é? As pessoas que estão a trabalhar em Portugal e que vão para outros países. É um fenómeno cada vez mais heterogéneo e também gostava de chamar a atenção que ele é heterogéneo porque o mundo das artes ou da criação artística é um mundo muito grande e nós no estudo que desenvolvemos tivemos essa dificuldade e sabemos que quando falamos em criadores, mesmo só para falar em criadores, quando falamos do teatro, da dança, das artes performativas, das artes plásticas, das artes circenses, da arte de rua, da música, estamos a falar de coisas muito diferentes, não é? E, portanto, há uma heterogeneidade muito grande que também marca, parece-me, elementos importantes, que é, por um lado, a forma como as pessoas se integram no país onde chegam é muito diferente. Por exemplo, é muito diferente nas artes performativas ou na música, e também é diferente se formos para além dos criadores, não é? Os técnicos de luz, som, os produtores, há muitos produtores neste momento. Por exemplo, eu estou agora com um projeto no Alcântara, a acompanhar um projeto no Alcântara, e a produtora é também uma pessoa que vem do Brasil, e já, pronto, é um mundo diferente, não é? Pronto. Portanto, acho que é muito importante ter em conta, termos presente que não é alguma coisa de agora, que não é um fenómeno que abrange exclusivamente as pessoas que vêm para Portugal, mas também os próprios portugueses, não é? Que vivem muitas vezes em redes e em fluxos bastante intensos. É heterogéneo do ponto de vista das pessoas e também é importante ter em conta eu sou socióloga, portanto é evidente que terei de falar no capital escolar, ou seja, as pessoas mais escolarizadas têm mais condições para, quando decidem ir para um determinado país, provavelmente estruturar previamente, dentro dos contactos internacionais que têm, e como sabemos, muitas vezes estas áreas são bastante internacionais, nomeadamente as artes performativas, e, no fundo, há redes pré-existentes que são constituídas por artistas da mesma nacionalidade e de outras,
E essas redes são bastante importantes, têm-se revelado bastante importantes. Portanto, muitas vezes as estruturas formais são relevantes, mas são muito, muito relevantes as redes de entreajuda e as redes de acolhimento das pessoas em função das pessoas que já se conhecem, porque se trabalhou, fez um trabalho, não sei onde, há não sei quanto tempo, e portanto há toda esta dinâmica importante, não é? E finalmente, para não... Lígia, tu manda-me calar quando quiseres, mas gostava ainda neste ponto de acrescentar questões importantes, que é, nós vivemos neste momento, como sabemos, uma situação particularmente difícil, e ela é difícil para todas as pessoas que trabalham no mundo das artes em Portugal, não é? E isso é generalizado. Como sabemos, foi aprovado recentemente o Estatuto do Trabalhador Intermitente, que é um avanço e que é uma luta que já existia há muito tempo, não é? Portanto, que é a possibilidade de as pessoas poderem ter um apoio económico independentemente entre projetos, não é? Também podemos depois falar desta questão do trabalho por projeto, que é uma coisa cada vez mais prevalecente, porque há cada vez menos artistas que estão inseridos de uma forma estável numa estrutura, não é? Fazem um projeto hoje, depois ele acaba, depois não têm, depois têm outra vez, portanto há aqui no fundo, esta mobilidade, não é? Esta migração entre projetos, e portanto as situações que se vivem são situações problemáticas. Como sabemos, o governo português tem mobilizado alguns apoios, mas eles são manifestamente insuficientes face à situação que se vive, e embora as salas de espetáculo tenham começado a abrir, etc., etc., estamos longe de perceber como é que se configurará esta realidade. E isto tem consequências muito importantes do ponto de vista das condições de vida objetivas, tanto materiais e de trabalho dos artistas. Não sei, talvez o Dório queira acrescentar alguma coisa, porque é importante, eu penso que a presença do Dório aqui também é importante para ele próprio dar o seu testemunho do ponto de vista do que é que encontrou em Portugal, não é? Eu se calhar dava só aqui uma chega antes de passar ao Dório relativamente ao capital escolar, não é? De facto, há essa relação estabelecida de que existem mais condições para estruturar, não é, um percurso quando há mais capital escolar, mas há aquele relativo ao reconhecimento das credenciais escolares, que no caso dos artistas, por exemplo, da União Europeia, por vezes acaba por ser mais fácil esse reconhecimento, não é? E para os artistas de fora da União Europeia esse é um grande obstáculo, e por isso é que nós percebemos também, não é, que estes artistas acabam por ser mais qualificados do que os próprios artistas portugueses. Essa foi uma das conclusões. No entanto, quando chegam ao país para onde vão viver, não é, acabam por não conseguir tirar proveito dessas credenciais escolares. E, portanto, têm que fazer aquela curva em U, não é? Aquela de voltar ali a uma fase inicial para depois poder de novo chegar a uma situação, ou uma posição social, uma posição socioprofissional que tinham no país de origem. Mas diz, Luísa, ias dizer qualquer coisa relativamente a isso? O que eu ia dizer, desculpa, Dori, só para acrescentar um aspecto aqui a esta questão que a Lígia levantou, é que quando eu falo na detenção de capital escolar, não é só dos títulos formais, é que as pessoas mais escolarizadas têm mais recursos para procurar redes e para procurar estabelecer redes e relacionarem-se com as pessoas. Tem mais conhecimento, não é? Têm mais instrumentos, não é? Sem dúvida. E eu estava a dizer que conheço e tenho trabalhado o mundo da construção civil, que está no polo oposto, não é? De pessoas desqualificadas, com imensas dificuldades, que sofrem processos de abuso para os países onde vão, trabalham horas imensas, não falam línguas, não é? Não falam as línguas, só falam português, não é? E, portanto, muitas vezes a questão do reconhecimento formal, obviamente que é importante, como estás a referir, mas o que eu acho que também é muito relevante, e daí a escolaridade ter o seu peso,
é os instrumentos que nós temos para poder Sem dúvida. procurar construirmos nós o nosso caminho e não estarmos, digamos assim, sujeitos àquilo que nos têm para dar e que nos impõem, não é? Sim, portanto, esse conhecimento tem um valor no dia a dia, no cotidiano, na busca por oportunidades, tem um valor que é independente até desse reconhecimento, sem dúvida. Sim. Dori. Olá, primeiramente, consegue me escutar bem? Sim, muito bem. Primeiramente, eu agradeço esse espaço, acho que é um espaço muito importante para se discutir essas questões, e ainda bem que está acontecendo, né? E sobretudo um espaço na academia, não é, que deve se responsabilizar de problematizar questões como essas, não é? E agradeço primeiramente a Lígia Ferro por esse convite, a quem sou muito grato e que fui aluno, né? Tive a oportunidade de fazer uma formação maravilhosa em etnografia urbana, o que me ajudou muito a pensar os caminhos da minha tese, né, da minha escrita, porque também tem essas identidades, né, que nós vivemos, né? Somos artistas, mas também somos acadêmicos e passeamos aí, né, por várias identidades, não é? E essa é a realidade dos artistas, né? Ou seja, para sobreviver muitas vezes tem que se viver de formações, né, de empregos paralelos, porque é difícil viver da arte, não é? Sobretudo aqui em Portugal, mas não só, não é? Eu falo de uma realidade também do Brasil, onde muitos artistas têm trabalhos paralelos para pagar o trabalho de artista, né? Muitos são professores para poder serem artistas, né? E essa realidade eu vejo também muito presente aqui em Portugal, independentemente da escolaridade, né? Claro que tem esse fator, né? Mas pronto, voltando aqui, eu já vou falando e vou esquecendo, então agradecer também a Luísa Veloso e as pessoas que estão aqui presentes, né, nessa tarde, e eu fico feliz de ser um espaço de conversa, não é? Eu acho que é importante e de conversas que cheguem, né? Que estão chegando aqui a um ponto, a um lugar, não é? Que é importante também pensarmos nisso, né? Questões assertivas, efetivas de fato, não é? Então, eu queria comentar assim dessa minha experiência aqui em Portugal. Então, eu percebo no dia a dia, né, eu vejo uma presença muito forte de artistas de várias partes do mundo, não é? E é claro que eu falo de um recorte interseccional aí de ser do Brasil, um país que foi colonizado, e dentro do Brasil ser do Nordeste do Brasil, né, que já tem uma outra camada, e faço essa travessia, né? Quando eu chego aqui, eu encontro artistas de várias partes, né? Então, tenho me relacionado até por uma questão da minha pesquisa com esse recorte racial, que é um tema que é caro para mim e que eu estou atravessado, né? Que eu estou implicado. Então, encontro também muitos artistas negros, trazendo aqui a questão racial, não só do Brasil, não só da África, mas também de países da União Europeia. Porque geralmente há essa tendência de pensar essa comunidade, né, como sendo de países de língua portuguesa, né, ou do Brasil. E essa presença é interessante, não é, ver artistas racializados, não é, negros de países como Alemanha, como Inglaterra, por exemplo, que trazem, para além das questões que os artistas da África, de língua portuguesa e do Brasil trazem, esses artistas também trazem questões muito importantes que têm de ver com as oportunidades, né? Claro que não quero comparar aqui Portugal com a Alemanha, nem Portugal com Inglaterra, né? Mas que diz respeito à valorização, né? Que os artistas se têm em diferentes países da União Europeia, né? E aqui a gente está diante de Portugal, que reserva menos de 1% para a cultura, não é? E que segrega artistas, né? A gente pensa nessa rede de apoio que foi criada, é muito importante, mas depois exclui artistas que têm quebras, né? Que têm quebras nos recibos verdes, e artistas também que nem sequer têm
o privilégio de emitir recibos verdes, e aí a gente pode voltar um pouco atrás para pensar nas dificuldades dessa travessia, né? Desde a saída do país de origem até a chegada aqui. Eu encontro e vejo muitos artistas que são precarizados, que trabalham na informação. Esse recorte dos artistas, né? Mas no dia a dia a gente vê que é uma realidade muito presente, muito problemática em Portugal. E muitos artistas com escolaridade que vêm, aí eu trago esse recorte do Brasil, né, que vem do Brasil para cá, e de repente são impedidos de seguirem a carreira artística, né? São pessoas que têm titulações, né, que tiveram uma experiência acadêmica ou não no Brasil, mas quando chegam cá, por conta dos entraves das burocracias, pela dificuldade de validar um diploma ou por uma série de questões, acabam tendo que trabalhar nas obras, em outros trabalhos, não é? E cada vez mais vai ficando impossível, né? O trabalho enquanto artista. Então há que se falar também dessas realidades, não é? E das dificuldades dessa mobilidade, não é? Pensando que as travessias são cotidianas, né? As travessias que se faz, mas também as travessias no dia a dia, não é? E em contato que eu tive no contexto de uma performance com alguns artistas, entrevistei sobretudo artistas do Brasil, não é? Então essa questão da precariedade, da dificuldade da validação do diploma, né? E até mesmo do privilégio de emitir recibos verdes, não é? E ter trabalho, não é? Todo mês, acaba afetando esses artistas que vêm com o sonho, né, de conseguir algo melhor. Então, só para contextualizar e trazer aqui umas questões para discussão. Luísa, não sei se queres... Vi que estavas a tirar umas notas e provavelmente trazer alguns comentários. Pois, a questão que o Dori levanta, como eu estava a dizer, também se passa, quer dizer, com os artistas em Portugal, não é? Claro que há artistas, claro que quem vem de outro país tem algumas dificuldades adicionais, mas estava-me a lembrar que há um observatório português das atividades culturais que fez recentemente um inquérito, muito recente, foi há meia dúzia de meses, aos trabalhadores independentes, portanto, com este estatuto, que também que é discutível, mas pronto, e eles entrevistaram ou inquiriram 1.727 pessoas, estou aqui a ver os meus apontamentos que fui ver, e destes 375 não têm qualquer contrato, e portanto isto vai ao encontro daquilo que o Dório estava a referir. Todas as situações são precárias, mas há um volume muito grande de pessoas sem qualquer tipo de contrato. E é uma evidência, e isso, como eu há pouco disse, não se passa só para os criadores, ou para os atores, ou para os bailarinos, passa-se também para pessoas que trabalham na área da produção e nas áreas técnicas, que têm que ter uma multiplicidade de atividades, porque senão não conseguem sobreviver, não é? Portanto, isto é uma coisa bastante evidente, que, como é evidente, tem associado a si, e, portanto, pegando numa questão que o Dori estava a referir, que é a segregação e os preconceitos e a discriminação, que depois são objeto pessoas que vêm de determinados países, como é o caso do Brasil, não é? Portanto, a isso ainda acresce. E isso agora parece que me estou a contrariar, mas é muito interessante. Eu, por exemplo, que não tem nada a ver com o mundo das artes, mas dou aulas num mestrado na área do trabalho e tenho muitas vezes alunos da área do direito. E a maior parte são mulheres. E uma das coisas que sempre me impressionaram e que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que elas acabam por ir embora de Portugal porque dizem que são completamente segregadas e estigmatizadas em Portugal. E isso é, quer dizer, mais do que a questão da cor, não é? Como há pouco o Lori estava a falar, também está relacionado com a questão do género, que é outra discussão importante de trazer aqui. E, portanto,
É evidente que os apoios são escassos para todos, mas quem vem depara-se com outro tipo de obstáculos. E é por isso que eu há pouco estava a referir que há uma espécie de eu quase que diria, como é que se diz, uma espécie, não sei se é hipocrisia, mas há uma espécie, sim, de alguma forma, entre aquilo que é o discurso da mobilidade e aquilo que são as práticas públicas de promoção dessa mobilidade. E isso é um problema no mundo das artes e da cultura, não é? Tal como noutros, não é? Pronto. Sim, esta questão da mobilidade, que se torna, por um lado, não é, quase uma exigência para que o artista possa se ingrar no campo cultural e artístico, não é? Ter residências artísticas no estrangeiro, etc. Portanto, há uma exigência aqui face aos artistas, mas ao mesmo tempo esta mobilidade quase forçada, não é? Faz parte da expectativa social, também tem o lado que faz com que os artistas não possam, por exemplo, estabelecer uma vida familiar estável, passam a vida, aqueles que têm acesso a essa mobilidade, isso foi algo que também ficou claro no projeto, não possam ter uma vida familiar estável porque têm que estar constantemente a mudar de lugar em lugar, para além de terem muitas vezes custos próprios nessas mobilidades, que não são sempre cobertos pelos financiamentos. Portanto, este é um outro lado. E os tais obstáculos que estavas a falar, Luísa, que se colocam à mobilidade de alguns artistas, principalmente os artistas que vêm de países exteriores à União Europeia, não é? Pois, estamos Que não têm à partida um acesso tão facilitado a essa mobilidade, nem têm também todo aquele conhecimento que estavas a falar há pouco, não é? Que é um conhecimento de dia a dia, ou do que colocamos em prática no cotidiano, conhecimento até das ferramentas burocráticas no acesso a estes apoios, não é? Que também estes artistas não têm. Sim, Mas sim, não sei qual é que é a tua experiência, Dori, neste domínio da mobilidade, qual tem sido também a tua experiência, o teu trajeto como artista imigrante e de um país exterior à União Europeia? Sobre essa questão da mobilidade, né, eu fico pensando como os próprios apoios, né, que são criados para incentivar essa mobilidade, né, e os próprios apoios da criação, né, é claro que eu concordo com a Luísa, não é? O campo das artes é muito plural, né? A gente pensa que são várias e várias pessoas, não é, que trabalham, que estão ali por trás, mas que têm a mesma importância, né? Um projeto colaborativo, né? E que são várias mentes ali pensando, são várias mãos, são vários fazeres, não é isso? Há que se pensar também, né? Sobretudo quando só temos não temos 1%, não é, para a cultura, e ainda desse 1%, não é, mais a metade é tirada para a comunicação social, né? Então isso reflete como o governo, não é, vê a cultura, né? E sobretudo quando a gente fala, né, é aquela coisa, né, que eu já sinto desde o Brasil, né, quando eu escolho trabalhar com arte, não é, a minha família nuclear não vê com os bons olhos, né, porque tem essa ideia do trabalho artístico, o trabalho do artista como um trabalho precarizado, promíscuo, não é, aquilo que é instável, né, e que não é valorizado, não é? Então isso não é uma problemática só de Portugal, né? Tem de ver com a forma e a valorização que se dá ou não à cultura, né? E pegando nesse recorte. Mas eu estava pensando nessa questão da mobilidade, né? Pensando também como esses apoios criam entraves para projetos comunitários que acontecem dentro das comunidades mais segregadas de Portugal. E aqui a Lígia traz a experiência da Cova da Moura, não é? Vamos pensar nesse recorte, né? Ou seja, como esses entraves dificultam um artista que já trabalha, que faz um trabalho nessas comunidades, conseguirem ter acesso a um apoio, conseguirem ter acesso a uma mobilidade, não é? Porque a própria construção desses apoios, e aqui a gente vê, não é, a GDA, enfim, tantos outros, eles criam uma barreira, não é? Seja para um artista imigrante ou seja para um artista que já nasceu aqui em Portugal
mas que por viver em comunidades segregadas e por não ter acesso a essa é quase uma bula, né? Para se chegar ali é quase uma bula que tem que se fazer, não é? Acaba sempre ficando ali os apoios segregados a os mesmos grupos, não é? Então há que se pensar também essa descentralização dos apoios e a pluralidade também, não é? Pensando nesse campo das artes, não é? Há que se pensar também na pluralidade de pessoas que trabalham, né? Não sempre os mesmos grupos, mas grupos descentralizados e não sempre o mesmo recorte racial que é o que predomina, não é? Então há que se pensar na política nesse sentido, não é? Sem dúvida, eu estava aqui a pensar nestas questões também, a Luísa também estavas a falar sobre isso e o Dório também levantou, desta acumulação de desvantagens, não é? Que nós vemos no caso do campo do setor da cultura e das artes, que tem tão pouco financiamento, que ainda, como estavas a dizer, Dória, metade vai para a comunicação social, portanto já é um setor da sociedade que tem sido maltratado, não é? E para quem atua dentro desse campo, se acumular novas desvantagens, como, por exemplo, ser imigrante, e ainda por cima ser imigrante de um país terceiro à União Europeia, e ainda por cima ser mulher, e ainda por cima ser, pertencer a uma minoria étnica, não é? Portanto, vai acumulando, e aqui nesta lógica de interseccionalidade, percebemos que se vão acumulando várias desvantagens que vão colocando cada vez mais entraves ao desenvolvimento de uma carreira profissional na área do setor das artes, na área das artes e da cultura. E como é que nós podemos olhar então, a partir desta análise interseccional da acumulação de desvantagens, como é que nós podemos olhar a partir do ponto em que estamos em Portugal para introduzir algumas mudanças? Esta seria uma questão que lanço aqui para quem quiser apanhá-la. Pois, o Dória deve ter começado logo a rir por dentro quando a Lígia falou em carreira, não é? Porque, como sabemos, no mundo das artes, o conceito de carreira é uma coisa muito que se calhar nem passa pelas vossas cabeças, por aquilo que eu ouço, não é? Aliás, vê-se hoje, mesmo, mais uma vez, os artistas portugueses da minha geração, que marcaram, por exemplo, na área das artes performativas, que marcaram a dança portuguesa e que é um património preciosíssimo, não é? E que se vêem hoje e que não sabem o que é uma carreira, não é? E que, portanto, olham hoje para a sua situação profissional muito preocupados, não é? Porque depois as estruturas que concorrem aos financiamentos, tal, como nós sabemos, há muitas estruturas que concorrem a financiamentos, mas o que elas conseguem garantir é uma coisa mínima, não é? Para muito pouca gente. E ainda por cima, como a probabilidade de conseguir financiamento é mais por via das estruturas do que por outra via, multiplicam-se as estruturas. E eu não sei se o Dória tem essa percepção, mas eu tenho essa percepção quando falo com os artistas em Portugal, que depois multiplicam-se as estruturas e não há reunião de esforços, não é? Quando foi a crise de 2007, 2008, recordo-me que, por exemplo, em Lisboa, houve pessoas que se juntaram, etc. Por exemplo, que nós assistimos hoje também a algumas iniciativas de algumas pessoas nesse sentido. Mas a multiplicidade das estruturas também conduz à sua fragmentação. E a fragmentação não é bom para lutar contra contra situações precárias, não é? Isto não é, mais uma vez, não é um mundo exclusivo dos artistas. Aliás, é muito interessante porque há muitos estudos sociológicos que fazem uma espécie de paralelismo entre as artes e a ciência, não é? Porque não é o meu caso, mas sabemos que na área da ciência há muitos investigadores muito precários e que também têm esta coisa da mobilidade, estas questões da mobilidade, de estarem permanentemente em trânsito para fazerem o seu currículo. E, portanto, ou seja, as transformações partem, eu acho que têm que partir das políticas públicas, mas também têm de partir da própria ação das pessoas que estão no campo.
E uma das coisas que me interpela sempre, porque também interpela no nosso domínio profissional, é esta dificuldade das pessoas se juntarem e trabalharem em causas comuns, que é uma coisa muito importante, que eu acho que é um aspecto absolutamente fundamental. E nesse sentido, vou introduzir uma coisa completamente diferente, mas só para também ouvir o Dori sobre isto. Um dos aspectos que me fascina muito, e eu tenho lido, têm saído vários artigos com entrevistas, por exemplo, a artistas brasileiros que estão no Porto, o Jornal Público publicou recentemente, e outros, portanto, há alguns relatos muito interessantes. O que é interessante, eu gostava muito que o Dori nos partilhasse connosco, é o olhar que eles têm da comunidade artística portuguesa. Essa é a primeira. E a segunda é de que forma é que os objetos artísticos podem discutir estas questões. E esta questão do objeto artístico é uma coisa que me fascina muito. Eu vou dar um exemplo que, por causa de um trabalho com que me cruzei há 2 ou 3 semanas, do Miguel Pereira, das artes performativas, que fez um filme chamado Era um Peito Só Cheio de Promessas, que resulta de uma peça de teatro que ele fez a propósito da comemoração dos 500 anos da circunnavegação do Fernão Magalhães. E que teve o apoio dramatúrgico do Marcelo Evelyn, que também é brasileiro. E o filme tem para além de, pronto, era aquilo que era possível mostrar a partir da peça que o Miguel fez, mas uma das coisas que o Marcelo fala lá, e que é muito interessante, é como é que nós nos questionamos, por exemplo, sobre os próprios objetos do colonialismo, ou seja, qual é a nossa posição, não é? Enquanto pessoas que fizemos parte de países que colonizaram e que também não sei se não continuamos a ter esta atitude de colonização. Portanto, é muito... Fico sempre muito curiosa. Foi muito interessante ouvir o Marcelo nesse trabalho do Miguel Pereira, por causa precisamente desta reflexão que ele próprio traz, que é como é que os objetos artísticos podem refletir esta percepção que podemos ter do que é ser um trabalhador, um artista imigrante, não é? E como é que os artistas imigrantes que estão em Portugal olham para a realidade portuguesa. Não sei se foi muito clara, mas trouxe 2 coisas, são diferentes, mas de alguma forma são articuladas, não é? Sim, são ótimas questões, não é, Luísa? Mas antes de chegar e responder ou provocar aqui, não é, trazer mais provocações, né? Eu achei aqui umas anotações que eu fiz sobre a questão da porcentagem, né? Então, para ser mais claro, é 0,21% do PIB é destinado à cultura, dos quais metade vai para a comunicação social, né? Ou seja, trazendo esse recorte da cultura, e o outro recorte que eu trago é o da educação, ou seja, 3,2% do PIB é direcionado à educação, do qual é recomendado, ou seja, o ideal, né, que de outros países próximos de Portugal é que pelo menos 6% na recomendação. Então, eu acho que esse recorte da educação e da cultura, né, diz muito dessas problemáticas aqui que a gente está travando, né, ou seja, falando da prática artística dentro do ambiente acadêmico, né, como essas duas interseccionalidades se entrecruzam, não é? E também diz muito da vida dos artistas, não é? Eu venho do Colégio das Artes e vários artistas ali que contribuíram para a história da performance portuguesa e, no entanto, a própria história em si é precarizada, não é? Então, muitos dos meus professores, para serem artistas, antes são professores, não é? Então, ou seja, aí a gente tem essa reflexão para pensar como se construir uma carreira artística numa prática artística extremamente precarizada, né, no qual vivemos. E essa questão que a Luísa traz, né, é muito importante,
Só para contextualizar, tem vindo, e isso é muito importante, do Brasil, não só artistas, mas um grupo de curadoria muito forte, né? Pessoas que vêm de vários eixos, não é? Artistas que vêm de vários eixos, como eu falei, não só aquele eixo que sempre dominou no Brasil, né? A gente tem que trazer essa questão, que é o eixo Rio-São Paulo, mas também uma curadoria mais diversa de outras camadas do Brasil, de outras realidades do Brasil. E isso é muito importante porque traz, né, várias questões para esse país. E aí trazendo a reportagem, né, que saiu foi em fevereiro de 2021, não é? E algumas palavras-chave que foram colocadas nessa entrevista que tinham o título Os artistas brasileiros que estão a abalar o panorama cultural português, não é? Então a reportagem já traz esse título, né, trazendo algumas palavras-chave que esses artistas trazem, né, que é a questão de uma prática artística, de um objeto artístico que cria incômodo, de uma prática artística que promove ruídos, não é, e rupturas, de uma prática artística que desestabiliza, cria confronto, questiona e cria conflitos, não é? Então, eu estou falando desse recorte, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra artivista ou arte engajado, porque eu acho que toda a arte em si, não, ela não necessita disso, né? Seria, enfim, reduzir demais a arte, não é? Mais esse recorte é interessante porque eu vejo que essa prática artística tem eu escuto muito as pessoas falarem das telenovelas do Brasil, né? Então, que de repente foi introduzindo uma nova forma, né, de falar, uma nova linguagem. Eu penso que esses artistas têm trazido para Portugal uma nova linguagem, que eu não sei que linguagem é essa, mas é uma linguagem diferente, não é? É um novo pensar, mas não no sentido de que isso não era pensado, não era como se tivesse tirado um pouco as pessoas da zona de conforto, do privilégio de não ter que pensar, do privilégio de não ter que pensar sobre o padrão dos descobrimentos, por exemplo, ou de pensar nele de uma forma crítica, né? Porque a história ali está dada, é uma história única, né? Se a gente pensa o padrão dos descobrimentos, a história ali é uma história contada sob um ponto de vista, né? E quando de repente o Vinícius Igor, o Maurício Igor, performa diante daquele monumento na peça de uma Belém a outra, ele vai fazendo essa ponte da Belém de onde ele nasceu, Belém do Pará, e essa Belém, né? Então essas duas histórias entrecruzadas por uma narrativa que é a narrativa que domina, a narrativa que domina os manuais, e aí trazendo a educação de história aqui e os manuais e a história que domina os manuais lá da Belém, né? Por isso e esse artista ele vem trazer essa outra narrativa, a narrativa dos excluídos, a narrativa dos povos indígenas dizimados, né? Então, que é uma narrativa que as pessoas não queriam pensar, né? Estavam aí protegidas por esse privilégio de não ter que pensar sobre isso. Então, vejo que a prática artística e essa presença, falando do recorte do Brasil, não só de criadores, mas de curadores, tem desestabilizado, vamos usar aqui essa palavra-chave, o questionado, tirado um pouco as pessoas da zona de conforto, né? Isso é importante. Eu penso que isso é um sinal de mudança, não é, para se chegar a algum lado. E agora eu estava a pensar aqui a partir das vossas intervenções, que sem dúvida, quer dizer, já se abalou aqui o campo cultural e artístico, não é? Como se diz nesse artigo do Público, ou seja, já há esta destabilização. Mas como é que nós podemos passar da destabilização para a descolonização do campo cultural e artístico? E, não é? Como é que nós podemos dar esse passo, não é? Porque estamos aqui numa fase inicial em que, de facto, o contributo, nomeadamente desses artistas imigrantes, foi de abalar, foi de estabilizar, mas o que é que podemos fazer para dar o passo seguinte e começar esse processo de descolonização? Perguntas difíceis. Eu disse logo que ia fazer perguntas difíceis. Não sei se a Luísa prefere tomar a frente. Quer dizer, eu não sei, não é? Quer dizer, eu sei que
por exemplo, eu vi o trabalho que o Dori apresentou em Serralves, é um trabalho importante do ponto de vista do questionamento, não é? Isso é muito importante, ou seja, eu valorizo cada vez mais o facto de os artistas, como o Dori diz, a arte engajada, toda a arte o é, cada pessoa faz ou opta pelas formas de expressão artística, os respectivos conteúdos, em função do que são das suas crenças e os seus desejos enquanto artista, claro. Que também sabemos que isto não é assim, porque depois não há financiamento, bom, mas pronto, vamos passar essa página, não é? Mas, portanto, a questão do objeto em si, como é o caso, por exemplo, desse trabalho que o Dori apresentou, acho que é uma questão importante, ou seja, do objeto, como este exemplo que eu dei do Miguel Pereira, do objeto em si questionado. E isso é importante para o público e é importante para a comunidade, não é? Também vou dar um exemplo que é completamente oposto, não é oposto, mas li agora recentemente uma entrevista ao Pedro Costa, portanto famoso realizador português, que trabalhou sempre, ou nos últimos anos, sempre com a comunidade cabo-verdiana, e apesar de não ser uma pessoa que tenha dificuldades financeiras, é uma pessoa reconhecida a nível mundial, etc, etc, mas o trabalho dele é um trabalho muito importante pela reflexão que faz sobre a comunidade cabo-verdiana. Mas mais importante ainda, e daí por isso é que eu dizia isso, esta questão do objeto, é como é que a partir da comunidade cabo-verdiana em Portugal, que começou por ser fora de Portugal, lá em Cabo Verde e agora em Portugal, nos bairros onde os cabo-verdianos habitam, como é que isso permite questionar a história portuguesa? Que era, no fundo, o que o Dori também estava a referir em relação ao patrão dos descobrimentos e muitos outros exemplos poderemos ter, não é? Portanto, é muito importante que não sejam só pessoas com dificuldades de integração, mas, por exemplo, o trabalho do Pedro Costa é um trabalho importante para questionar isso, não é? E os últimos filmes dele, os muitos últimos, todos eles são sobre essas questões e são focados sobre a precariedade, as condições em que vive a comunidade cabo-verdiana e isso permite questionar a história de Portugal, que eu acho muito interessante, não é? Portanto, eu acho que esta questão dos objetos é importante. E depois o outro, que é o muito, muito difícil, que há pouco estava a referir, que é a tal criação de comunidade, não é? Como é que se consegue que as pessoas se associem para que possam ter uma voz mais forte junto de quem tem poder de decisão? Porque, e eu acredito, não é, que não é só uma questão de número, é uma questão de diversidade de pessoas que trabalham no mundo das artes e da cultura, é uma questão de diversidade institucional, é uma questão de diversidade territorial e de procurar, obviamente, descentrar, não é? Porque, como nós sabemos, Portugal é um país muito centrado na cidade de Lisboa, não é? Ou na região de Lisboa. E esse artigo que o Dori referiu, que a Lígia também já tinha referido, sobre a comunidade no Porto, é muito interessante por causa disso, precisamente. No fundo, para dar voz a realidades e a dinâmicas que muitas vezes em Lisboa, não é? Eu como trabalho em Lisboa vejo, são completamente desconhecidos. As pessoas nem sabem que as coisas existem e, portanto, nem sabem, nem se interessam, não é? Portanto, nem se interessam, não sei se isto é consciente, mas acontece, não é? E portanto, há eu acho que estes dois aspectos são aspectos muito importantes e esta ideia da associação, de criar comunidade, de ganhar força, de ganhar voz, é um percurso difícil, mas acho que é um percurso muito importante. Acho que é um percurso muito importante. E, pegando nas palavras que o Dori disse também há pouco, eu acho que tu disseste uma coisa também muito importante, Dori, que é a responsabilidade das universidades neste domínio, que eu também acho que é uma questão muito importante. Ou seja, este criar força também podia passar por as próprias universidades terem um papel,
a desempenhar nessa afirmação, nessa luta, nessa questão financeira, na questão da estabilidade, dos vínculos contratuais, da luta contra a precariedade. E uma coisa que é aflitiva é esta instabilidade, porque, como há pouco dizia, porque se trabalha sempre por projeto, não é? E, portanto, isso não dá continuidade. E eu acho que é um problema grave, e é um problema tanto mais grave que porque se tem alargado a muitas áreas das atividades profissionais do mercado de trabalho. Não é? É muito interessante pensarmos que nós pensávamos que quem trabalhava com projetos eram os artistas, os arquitetos e se calhar pouco mais, não é? E agora há muita gente a trabalhar nesta lógica e isso eu acho que é um problema, acho que é bastante preocupante. Portanto, a continuidade no tempo é importante. E agora parecia que não tinha ideias nenhumas, agora ocorreram algumas. A questão da educação que o Dori referiu também é uma questão fundamental. Eu discuti há pouco tempo numa conversa no Teatro São Luís, a propósito de um projeto da Cláudia Bias, a questão da importância da continuidade dos projetos de educação artística e cultural nas escolas. É absolutamente central. Não há continuidade. Há um projeto que é aprovado, dura X tempo e depois acaba. E os alunos ficam sem nada. Depois, os projetos artísticos e culturais são esmagadoramente direcionados para os públicos desfavorecidos. E isso alimenta a segregação e a reprodução social, não é? Ou seja, não há misturas, não é? Não há misturas. E, portanto, a área da educação também parece que era uma área muito importante de atuação, de promoção da educação artística e cultural nas escolas de uma forma continuada no tempo. Eu estava aqui só a pensar só uma pequena nota relativamente a esta questão dos públicos desfavorecidos e dos projetos artísticos que se desenvolveram nos TEIP, nos territórios educativos de intervenção prioritária, que há várias questões que se levantam relativamente a escolas que são também desfavorecidas, mas que não entram naqueles critérios de definição de escola TEIP e que não tiveram acesso a esse tipo de recursos e de atividades culturais e artísticas, precisamente porque não entraram em algum daqueles critérios ou não cumpriram todos os critérios, não é? Portanto, tornar essa educação cultural e artística generalizada no âmbito escolar parece que é um objetivo para ontem, não é? Sem dúvida. Dori, não sei se tu queres acrescentar aqui, acho que deves ter muito para dizer relativamente ao passo a dar da destabilização à descolonização. Tanta coisa interessante que a Luísa Antes de abrirmos aqui para algumas questões do público. Tanta coisa interessante que a Luísa trouxe, né? Eu concordo muito com as palavras da Luísa. Tenho aqui algumas ideias, vou tentar aqui sintetizar, mas, ou seja, pensando no que tem acontecido, né? Nesse passo, nessa mudança nas políticas, né? Nas políticas no sentido das políticas micropolíticas e as políticas mais alargadas, né? Que eu acho que é muito importante, não é? Aqui desse contexto da cidade do Porto, eu vejo que tem, e aí eu volto um pouco para aquilo que eu tinha falado do início, né? A presença de pessoas que estão discutindo a questão da colonização no âmbito artístico, né? E aqui eu cito o Interstruct, que é um coletivo formado por pessoas diversas, não é? E pessoas de várias partes, não só de país africano, mas da Alemanha, Inglaterra, não é? Então esse coletivo criou em 2018 e tem feito cotidianamente na cidade do Porto caminhadas para se pensar a presença colonial nas ruas, nos cafés, não é? E aqui na cidade do Porto a gente tem um museu a céu aberto de reproduções e de colonialidades, né? E cito também a Melissa Rodrigues, o trabalho que ela faz na conferência Performance, onde ela discute também a presença, o lugar e como a cidade cria esses imaginários do corpo negro e aí do corpo da mulher negra, não é, que é importante se pensar. E aí eu dou um pulo para pensar também nesse aspecto antes de falar do aspecto da coletividade, não é? A Luísa cita a performance Pindorama,
Foi uma performance que eu fiz com Paulo Pinto, que é o meu companheiro de arte, de produção, de criação. Então, essa performance foi encomendada pelo Museu de Serralves. E é interessante porque tem a ver também com a precariedade do nosso trabalho, né? Ou seja, há anos que estávamos aqui em Portugal e só a partir dessa performance é o primeiro contrato que a gente assina de um trabalho remunerado, né? Nada contra, mas o que acontece é que a performance também acaba ganhando em vários espaços um anexo ou ocupar um espaço vazio de uma programação ou dos congressos, né? Então a gente sempre vai fazendo performance, né? Sempre fez performances por amor à camisola, por amor aos amigos, né? E que eu faço com o maior prazer, mas também a gente precisa pagar as contas, a gente precisa, não é, uma série de questões. Mas pronto, voltando para essa questão da performance, a performance ela evoca essa é uma forma de reparação simbólica para se pensar Pindorama. Aqui, Pindorama é uma referência ao nome do Brasil antes da chegada dos portugueses ali, não é, a Pindorama indígena. E aí eu faço uma referência agora com um acontecimento recente que aconteceu na minha cidade, né? Infelizmente, há 2 dias atrás, enchentes invadiram a minha cidade, Olinda, e que Olinda, antes de ser nomeada por Duarte Coelho, um portuense, né, e ser inscrita e ser narrada como nessa história única como Olinda, era a Marim dos Caetés, né? A Marim dos Caetés, da tribo Caetés, que foi ali dizimada, foi completamente dizimada, e os mananciais dessa cidade, os manguezais, rios, foram todos soterrados para a criação dos engenhos de cana-de-açúcar e ainda continuam sendo soterrados para criações de multinacionais. Essa repetição, nessa história que vai repetindo, né, nesse capitalismo e racismo ambiental, não é? Então, essas enchentes, quando acontecem, né, e as pessoas não têm consciência, tem de ver com esse passado que nunca passou, né? E aí, pensando aqui no Porto, o que a Melissa Rodrigues faz como um trabalho super interessante de pensar isto, e o Interstruct é pensar e desenterrar essas memórias do passado, porque não tem, ou seja, não podemos avançar as políticas sem reparar e sem pensar no passado, não é? E aqui eu faço uma reflexão mais a nível coletivo, pensando a educação, né, e pensando também em coletivos de artistas que têm se juntado. No dia 16 de janeiro desse ano, né, aconteceu o Fórum Online da Cultura e Representatividade Negra nas Artes Performativas, que foi promovido pela Alcântara e pelo Polo Cultural das Gaivotas, né, sob a mediação de Raquel Lima, e vários representantes das artes, da cultura de Lisboa, e não só de Lisboa, de Porto, e não só Porto, ou seja, várias cidades participaram, né, até pensando nessa descentralização e pensando, de fato, reparações e políticas públicas, para não dizer aqui cotas mesmo, cotas, para a questão de maior representatividade negra nas artes performativas e não só nas artes, na cultura portuguesa, não é? Então, esse fórum está disponível, está no YouTube, né? É importante ver porque mostra também um pouco como as pessoas têm se organizado. E no âmbito da educação, né, eu trago aqui uma referência da Cristina Rodão, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, que tem pensado essa questão da segregação no campo da educação. Ou seja, se por um lado os dados étnicos são chumbados, não é, para se ter uma política pública efetiva, eles são construídos, eles são feitos para segregar, não é? Então a gente tem escolas em Lisboa que são de pessoas ciganas, escola de pessoas negras, e a gente sabe, eu por experiência própria de ter o filho de uma amiga que estuda numa dessas escolas, é completamente diferente de uma escola do centro, por exemplo, né? Então, em termos de material, em termos de professor, em termos de estrutura, e isso diz respeito também com esse recorte, né? Que a gente volta um pouco do início. Então, Max, se pensar reparações no campo da educação, trazendo o Ministério da Educação, no campo da cultura, trazendo o Ministério da Cultura, no campo da Justiça também, né? Então, há que se fazer um trabalho descentralizado, né? Ou seja, intercultural, nesse caso, pensando também em outros ministérios para enfrentar esse problema da representatividade, não é, das políticas públicas de fato.